bem? Estamos com mais uma edição do programa Entre Elas e hoje a gente tem o nosso amigo Fernando Campani para conversar um pouquinho. Essa semana a gente está comemorando a Semana do Meio Ambiente, que começou no dia 31 e até o dia 6 de junho. E é uma semana de suma importância e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre as nossas questões do litoral, as questões mundiais, né, e tudo que implica e tudo que a gente pode dentro do nosso microcosmos aqui, da nossa comunidade, da nossa população, está fazendo para melhorar a nossa realidade, o nosso ambiente, né, o nosso dia a dia e também a relação disso com a pandemia. Mas eu queria conversar um pouquinho com a Campani. Campani, te apresenta um pouquinho, apesar de que tu não é uma pessoa desconhecida na nossa cidade, né? Uma pessoa vinda assim de todo o coração para cá e se dedicou muito para o nosso município. Conta um pouquinho para todas as pessoas que o Correio do Imbé atinge, que ele atinge um litoral como um todo, várias cidades, até internacionalmente, né? Então, conta um pouquinho do teu histórico, da tua trajetória, o que tu já fez, da onde que tu veio, né? Então, em breves palavras, que eu sei que breves fica difícil, né? Maravilha. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, Cristiane, professora Cristiane, nossa querida, sempre lembro da professora Cristiane como a nossa secretária municipal de Tramandaí, que fez um belíssimo trabalho e orgulha a todos nós, né? A minha história é curta e grossa, né? Eu sou o atual diretor técnico do Grupo Agroambiental, que reúne empresas do ramo de serviços e tecnologias ambientais. Nós já estamos no mercado há mais de 10 anos, né? E eu coordeno esse grupo, né? São vários profissionais que atuam como colaboradores e como proprietários das empresas, a Sani Agroambiental, a Ecosol, a Concip Alimentos, né? E eu sou ex-funcionário do IBAMA e da Emater, né? Perito judicial ambiental de formação, né? E formação acadêmica na área das ciências agrárias e ciências biológicas, né? E venho atuando no mercado de serviços aí, preferencialmente no litoral. Sou cria, né, da Praia do Barco, ali de Capão da Canoa, né? Conheço bastante e sempre gosto de reforçar. Continuo sendo um aprendiz, né, das questões ambientais do nosso litoral, diante da tamanha complexidade, da tamanha qualidade ambiental que é oferecido para nós gratuitamente, né? E o nosso desejo e o nosso empenho de todos, né, sejamos nós profissionais da área ambiental, seja a população em geral, nós devemos preservar esse recurso natural que é dado de graça, né? E talvez seja aí o início da nossa conversa sobre a importância da Semana do Meio Ambiente, a importância do dia 5 de junho, né, que foi eleito pela ONU, né, lá na Conferência Mundial de Meio Ambiente, né, em 1972, né, em Estocolmo, na Suécia. Lá a ONU decidiu em comum acordo, na Assembleia Mundial, de que o dia 5 de junho será o dia para promover a análise crítica, a educação ambiental, a promoção da proteção ambiental, e a temática daquele encontro lá em Estocolmo, Cris, era o ambiente humano. Vejam como a preocupação das questões ambientais, ela vem de longa data. E, portanto, isso é um assunto perene e que deve transitar, que deve transversalizar sobre todas as temáticas que envolvem o nosso dia a dia, seja na economia, na cultura, na saúde, né? Essa aproximação está cada vez mais nítida, até mesmo para o leigo na área das ciências ambientais e biológicas, em que aproxima a saúde com as questões ambientais cada vez mais. Por isso que eu estou aqui à disposição para contribuir para a nossa sociedade litorânea sobre essas questões ambientais que são tão importantes para nós e para as futuras gerações, para nós e para os nossos netos, tia Cris. Com certeza, com certeza. Campani, assim, ó, essa semana, como é uma semana de grande significado, né, a nível de litoral, o que a gente pode dizer sobre a Semana do Meio Ambiente?
O que significa, o que representa? Eu vou eleger 2 tópicos, né, sobre essa questão ambiental no ambiente litorâneo, né? O ambiente litorâneo ele nos oferece uma sensibilidade ambiental muito grande, portanto, requer de nós todos um grande empenho na sua grande dimensão. Eu vou eleger 2 tópicos que eu analiso, né, como pautas do dia a dia de qualquer gestor municipal, de qualquer gestor do Estado, da União, e a pauta obrigatória da sociedade, né? Primeiro item que eu vou destacar aqui é o item do saneamento ambiental. Nós jamais vamos nos tornar uma civilização educada, com saúde, se nós não zelarmos, ordenarmos as questões relacionadas ao saneamento. Seja ele vinculado ao tratamento da água que a gente bebe, né, que vem sendo executado pelos serviços públicos preferencialmente, quase que o monopólio do abastecimento de água, né, mas também pelas questões relacionadas ao tratamento do efluente cloacal. Vou falar em português. A urina e as fezes que nós eliminamos todos os dias, elas se associam à água que nós consumimos todos os dias. Cada um de nós aí consome 150, 170 litros de água tratada por dia. Estou dando aqui um número geral, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas essa água que nós consumimos, parte dela nós liberamos junto com material com potencial poluidor, urina e fezes, por exemplo. Nós apertamos a descarga do banheiro lá da descarga, né? Seja apertar o botão, puxar a cordinha, seja com o modelo que for, mas nós enviamos isso para algum local. Esse local se chama meio ambiente e volta para nós. Nós, querendo ou não esconder aquilo que a gente produz, ele retorna para nós. Portanto, esta água, adicionado com poluentes potenciais, deve ser tratada obrigatoriamente. Senão nós estamos, como diz o ditado, dando tiro no pé. Nós estamos consumindo água tratada, que custa cara, e estamos enviando água poluída sem nos preocupar com a qualidade desta água que vai voltar para nós. Vejamos, cada vez que nós disparamos a descarga do nosso banheiro, nós disfarçamos, na grande maioria do nosso ambiente costeiro, nós disfarçamos, mentimos, portanto, que a fossa, e agora botamos o filtro e inventamos um sumidouro, que isso resolve. Não, o sistema de fossa que nós utilizamos majoritariamente em todo o litoral, aqui Tramandaí, a grande maioria da população, a grande maioria, ainda tem apenas fossa. Quando muito, em algumas obras mais novas, tem fossa e filtro biológico, que não é filtro do ponto de vista físico, é um filtro biológico, né? E que larga para o subsolo, larga para um buraco que a gente faz para despejar aquilo ali, nos enganando que isso é um tratamento suficiente. Porém, nós não estamos vivendo mais com uma casa aqui, a outra lá, 500, 1 quilômetro de distância. Hoje as casas estão uma do lado da outra. E esta concentração de elemento poluidor que nós despejamos de forma concentrada, com certeza, e ninguém vai me convencer contrário, até porque as pesquisas têm me amparado, né? Isto é uma forma de poluir constantemente. O litoral se salva um pouco porque tem 2 coisas, né, nesse aspecto. Uma, que os ventos oxigenam nossas lagoas, é para onde chega a maioria dessas águas que são drenadas para lá, né? E a ocupação e o adensamento humano é sazonal. Então não é 365 dias que a casa é ocupada gerando descarga, né, orgânica. Então nós temos alguns elementos que atenuam, e por isso que prorroga a atenção pública, a atenção da sociedade sobre este grande problema que é o tratamento do efluente. Da mesma forma, faço aqui uma crítica muito respeitosa ao ente público, né, porque ele sempre prestou serviços relevantes para a sociedade, que é a nossa Corsã, que trata a nossa água e que ainda trata muito pouco o esgoto gerado por todos nós.
Obviamente que a Corsã ela é vítima de todo esse sistema de sucateamento do setor público, né, de tentativas de redução do Estado, porém, há que se pensar que o meio ambiente deve estar acima dessas posições estatizantes ou não estatizantes. Esta é a minha grande luta, porque eu tive o privilégio de estudar num país que já resolveu o problema do saneamento, que é a Alemanha. Lá em Munique, lá eles não querem saber se é público ou privado, eles querem eficiência, porque a vida está acima destas diferenças de pensamentos gerenciais e de gestão. Portanto, aqui nós temos que assumir que a emergência é grande e a parceria público-privado é um caminho imediato para nós trabalharmos a questão do tratamento do efluente. Esse negócio de desenvolvimento urbano, em praias que precisam do desenvolvimento, aqui em Tramandaí é exemplo disso, em Imbé é exemplo disso, Balneário Pinhal é exemplo disso, Cidreira é exemplo. O crescimento urbano ele está atrelado o acesso ao tratamento público. A Corsã não vai, nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos, colocar uma ET lá no Tiaraju, em Tramandaí, lá na divisa com Cidreira. E assim é para todos os ambientes da cidade, não tem capacidade. Então entra aí, oportunamente, de forma qualificada, o setor privado que pode tratar de forma eficaz e eficiente o efluente gerado pela população e gerando qualidade ambiental. Nós não podemos cair nesta lógica ultra atrasada de que é só o setor público que vai tratar o esgoto. Se fosse assim, a Europa toda seria o setor público, mas não é. Se fosse assim, os países adiantados estariam só com o setor público cuidando do meio ambiente. A sociedade como um todo precisa fazer isso. O setor público tem sim que ter medidas de controle e também de fiscalização. ET não precisa mandar fiscal todos os dias cuidar de uma estação de tratamento de efluente. Hoje é tudo online. Eu sei o que tem nas estações de tratamento que eu cuido no setor privado, o que tem de coliformes fecais, o que tem de DBO, DQO, de nitrogênio, fósforo, quer dizer, elementos poluidores eu cuido no meu computador em casa, porque tem um sensor. O órgão ambiental também faz isso. Hoje a FEPAM já vem fazendo em outras atividades. Então o judiciário, o próprio Ministério Público, insiste com os executivos, não, coloque fiscais, não, coloque estruturas de controle. Isso é inteligência que qualquer país, vamos dizer assim, meia boca e mais adiantado que nós, já faz há muito tempo. Então nós temos que parar de colocar o foco em temáticas em que se ignora a tecnologia, se ignora a boa gestão e se ignora fundamentalmente aquilo que é prioridade para a população humana, que é cuidar dos recursos naturais. A água é um bem matriz, é um bem de nós todos que nós consumimos diariamente. Então o nosso corpo é mais de 70% é água. Então nós temos que cuidar da qualidade da água. Então a questão do saneamento, que se relaciona ao tratamento do efluente, que se relaciona ao bom gerenciamento dos resíduos, é primordial. Então a temática ambiental, no primeiro enfoque que eu destaco, é o saneamento, cuidar do esgoto e ordenar e investir, não de forma, vamos dizer assim, paliativa, ou para dar publicidade, cuidar de resíduo, botar um caminhãozinho para fazer coleta seletiva uma vez por mês, uma vez por semana. Isso, vamos dizer assim, me perdoa a palavra, é uma palhaçada, né? É uma brincadeira que se faz com a população. Coleta seletiva é uma ordem mundial. E qualquer prefeito e qualquer gestor público, agora esse ano de eleição, é importante perceber isso, né? A população pode ser até seletiva, aqueles que estão preocupados, sim, com o ordenamento dos materiais, com a reciclagem dos materiais, com o cuidado da separação do fragmento reciclável, do fragmento orgânico e a geração de trabalho e renda para as populações que precisam, é um tema socioambiental fundamental. Portanto, fica aí o primeiro tópico com relação à importância da Semana Ambiental, é a questão do saneamento. E fazendo uma análise sobre isso aí também, fazer essa reflexão em cima, porque tu falou de quem tem esgoto, quem tem água, né, quem tem tudo isso numa estrutura, mas e quem não tem? A quantidade de população que a gente tem, que os nossos bairros têm, que não tem essa condição, não Perfeito. tem um esgoto, não tem uma água encanada, né? Então, tu calcula e nivela num certo padrão e a gente tem que também observar e cuidar da população que não tem.
Perfeito. que não tem esse acesso, que não está tendo essa condição de acesso e também esse cuidado, né? Acho que a tua abordagem, Cris, ela é fundamental naquilo que eu falei, ela é uma continuidade da nossa posição. O Estado está aí bem claro qual é o papel dele. Ele não precisa estar focado no tratamento de esgoto, ele precisa estar focado na correção das diferenças. Por que não o Estado investe mais na correção de quem não tem como tratar o esgoto, de quem não tem como tomar uma água bem de qualidade? É aí que o Estado tem que investir. Mas lá na finalização, no polimento disso, já que a estrutura estatal muitas vezes é complexa e não alcança agilidade para isso, então deixamos, e o Estado continua controlando, que a iniciativa privada, associada com a iniciativa pública, possam operar isso com eficiência. E nós nos dedicamos, o Estado se dedica a corrigir as diferenças que ainda existem. Eu sei que eu tenho, nos bairros de Capão da Canoa e de Tramandaí, não é diferente nas outras praias, outras cidades, nós temos mansões que pode ter uma ET em casa, mas temos uma casa que não tem, quando muito tem um bico de água, que foi instalado. Não tem fossa, não tem filtro, não tem nada. Então aí que entra o papel do Estado para corrigir essas diferenças e dar a condição de saneamento que a gente chama de arrancada, para isso poder evoluir. O segundo tópico, Cris, que eu destaco da importância é o elemento biodiversidade. Nós vivemos numa região extremamente rica, somos parte do bioma Mata Atlântica, que é um bioma, se não o maior, um dos maiores biomas do ponto de vista de biodiversidade, quer dizer, que oferece diferentes tipos de espécies da flora, da fauna, e que nos fornecem gratuitamente elementos genéticos importantes, por isso que nós chamamos que os blocos florestais, que as zonas protegidas são verdadeiros armazéns de genes importantes para a nossa proteção e para o nosso convívio devidamente orquestrado, né? A genética é importante porque nós temos ali o nosso armazenamento da nossa farmácia. É a genética dessa biodiversidade que vai nos proteger hoje e no futuro, muito breve. E a intervenção humana nesses elementos da biodiversidade já vem demonstrando de forma efetiva o mal que nós estamos gerando. A caça, as queimadas, os modelos de produção econômica de agricultura, que eles eu chamo do mau agronegócio, que devasta florestas importantes para a implantação de monocultura. Isto é uma intervenção na biodiversidade que traz para nós diversos problemas, dentre eles o nosso Covid, que nós estamos aqui distante por causa disso. Nós oportunizamos os diferentes micro-organismos, agentes patogênicos, sejam bactérias, vírus e outros, a se associar a nós e nos causar mal. Se hospeda no ser humano, assim como ele está num reservatório das espécies selvagens, nós vamos lá e caçamos, nós matamos. E por isso que essa associação, que essa transmissão para a espécie humana, passa a ser um processo de evolução. Se nós não nos dedicarmos à proteção da biodiversidade, à proteção desse verdadeiro armazém genético que cuida da nossa sobrevivência. Hoje, muitos remédios que nós tomamos, Cris, a biotecnologia já nos ajuda para isso. Muitos remédios estão associados aos elementos da natureza. Quem é que toma ácido acetil salicílico? Esse elemento, esse princípio ativo vem de uma espécie de árvore que fornece, a espécie Salix, o gênero Salix, que fornece para nós esse analgésico, esse antitérmico, entre outros tantos fármacos que vêm da nossa biodiversidade. Portanto, passa a ser o elemento importante que se associa à proteção da água, o cuidado com a nossa biodiversidade. Isso não quer dizer que nós vamos romper com o elemento econômico. Não, bem pelo contrário. A pauta da economia, a pauta da saúde se associa diretamente às questões ambientais. E nós não podemos prorrogar esta nossa iniciativa de cuidar da biodiversidade e trabalhar uma economia, trabalhar um modelo de saúde associado ao saneamento ambiental para a nossa espécie prosperar. Lembrando que lá em Estocolmo, lá em 1972,
os países do mundo inteiro elegeram o tema ambiente humano. Quer dizer, nós podemos sobreviver desde que nós tenhamos inteligência, capacidade para tornar o nosso convívio com os elementos da natureza sustentáveis e não eleger um modelo econômico que estupra a sociedade humana e que coloca em risco a sobrevivência da espécie humana. Então, há que se pensar nessas duas temáticas que eu falei, que é saneamento e a biodiversidade, de como nós vamos sobreviver, se não voltar a nossa alimentação para uma alimentação sadia, que não tenha veneno, porque a gente até aprendeu a comer alimento com veneno. A Organização Mundial da Saúde, na década de 80, ela emitia o que chamavam, e ainda chamam, né, dose diária aceitável. É dizer para ti assim, olha, um pouquinho de veneno tu pode tomar, que não faz mal. Mas como? Existem venenos que têm poder acumulativo e muitas pessoas, muitos carcinomas estão atingindo a sociedade humana por conta desse modelo estuprador da sociedade, do ser humano, e que elege um modelo econômico a partir de consumo de alimentos banhados em veneno, banhados num modelo que destrói a biodiversidade. Portanto, começa aí a nossa chamada, a nossa sensibilização, Cris, para a Semana do Meio Ambiente. Que seja um ano, cada ano que nós entramos, que seja o ano do meio ambiente, que nós possamos sim dar um destaque maior através aqui deste programa e de outros programas educativos esclarecedores e que promovam o debate, né? Que nós dependemos muito dos recursos naturais. E se nós não nos associarmos, se nós não cooperarmos, nós jamais vamos conseguir êxito em proteger aquilo que mantém a espécie humana. E a gente entra nesse aspecto aí, entra muito a questão da educação, né? Eu acho que tu começa educando a criança quando é pequena, em todos esses aspectos, para poder desenvolver um ser humano que cuide mais de si, cuide mais do ambiente, que cuide mais do outro e de tudo que está à sua volta. A gente já volta. Nós temos essa relação da pandemia, a relação com o meio ambiente, isso tu já explicou agora nesse primeiro bloco, mas também nós temos toda os benefícios que essa parada mundial deu, né? Deu para ter uma noção do benefício que o quanto nós, seres humanos, estávamos poluindo o mundo. Estávamos estragando. Então, assim, a gente está num momento de recolhimento, um momento de isolamento, um momento de ficar mais em casa, de ficar mais em contato com a sua família, né? De valorizar outras coisas, de estar mais perto. E a gente viu assim que o índice de poluição, por causa que não tem muito movimento, né? Não tem mais aquele trânsito que tinha. Tipo, São Paulo está conseguindo enxergar um céu que antes não via, que ele era cinza, né? Então, claro, algumas coisas melhoraram e outras pioraram em função, né, das queimadas e do desmatamento.
tem muita controvérsia, mas em alguns aspectos a gente observou melhora, né? Mas eu queria, assim, a relação da pandemia, a relação do coronavírus e com o meio ambiente, né? Essa relação, o que tem de impacto ambiental que a gente pôde observar? Maravilha, eu acho que a relação do Covid e das questões ambientais, elas estão bem nítidas quando se analisa a origem desse coronavírus, né? Desta cepa de vírus. Ela tem uma origem vinculada à nossa agressão à biodiversidade, né? A nossa relação violenta, né, e desorganizada com o acesso à vida selvagem. Lá na China, lá é o que está sendo, vamos dizer assim, destacado, e nós temos essa percepção com uma certa facilidade, porque isso não é uma ciência nova, né? A gente já alertava isso, a comunidade científica vinculada às ciências ambientais já alertava que o nosso acesso desorganizado, né, violento, com o uso dos recursos da vida selvagem, quer dizer, a nossa intimidade com as espécies selvagens, a caça, né, permitiu essa aproximação e a vinculação de zoonoses, o crescimento das zoonoses ou doenças que são comuns nos animais com o ser humano. Isso são as zoonoses, os índices de zoonoses estão evoluindo, tá? Então nós temos um aprendizado muito grande relacionando a esta pandemia e inclusive buscando elementos das outras pandemias que já ocorreram, né, com as outras epidemias que já ocorreram, que estão sempre relacionadas à nossa má gestão ambiental, seja na agressividade à biodiversidade, né, seja no maltrato com as questões do saneamento ambiental, com o cuidado com a água, com o nosso zelo pela proteção, pelo recurso natural água, pelo recurso natural solo. Tanto é isso, Cris, que mais de 70% das patologias, das doenças que atingem o ser humano, são doenças de veiculação hídrica. Ou seja, a água está associada, seja lá na leptospirose, seja na malária. Então, o elemento água é fundamental para nós todos. Então, há um ensinamento de que se nós não tratarmos corretamente as questões relacionadas ao meio ambiente, nós estaremos proporcionando o aumento das zoonoses, das patologias que são comuns à espécie selvagem com a espécie humana. Ou nós, atrevidamente, estamos agredindo os reservatórios, ou seja, animais que detêm a doença, mas não se expressa nele, mas pode transmitir para nós. Nós temos exemplares da vida selvagem, seja no mar ou no continente, que tem o agente causador da patologia em nós, seres humanos, e ele é apenas um reservatório. Então, essa nossa agressão à vida selvagem também aumenta as chances de nós ampliarmos, né? A pandemia trouxe para nós aquilo que tu comentaste, esta parada para reflexão, esta parada para revisão do modelo de desenvolvimento que nós estamos executando, que nós estamos passando, né? E cada vez mais me convence, Cris, que o modelo de desenvolvimento passa pela cooperação, passa pelo associativismo. Estruturas empresariais terão que se organizar com maior frequência, chamando a sociedade para novas formas de organização, seja através de cooperativas, seja através de associações, ou até mesmo as empresas trabalharem em rede de cooperação. Isso nos convida a refletir de que o desenvolvimento econômico, sem o pensamento global, ele está fadado a se extinguir. Se é que nós queremos garantir a nossa sobrevivência, a da espécie humana, e eu acho que nós queremos. E talvez nós experimentamos e tomamos iniciativas importantes em Tramandaí, que foi exemplo para outras cidades também, e foram temas que merecem evoluir, que merecem permanecer e se aperfeiçoar. Eu poderia citar até algumas aqui, se tu me permitires. Com certeza. Nós trabalhamos com muito afinco num programa que virou uma extensão
universitária com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o programa da agricultura urbana, que permitiu que a Secretaria de Ação Social e a Secretaria de Meio Ambiente e outros setores do governo municipal e outros setores da sociedade, universidade, organizações não governamentais, participassem desse grande mutirão para implementar na cidade de Tramandaí um modelo de produção de alimentos, de subsistência e de promoção da saúde vinculado às áreas ociosas. O município é cheio de área ociosa, que pode ter até proprietário, mas que se crie políticas para isso. Por isso que nós criamos uma legislação, elaboramos um projeto de lei que implanta em Tramandaí e que projeta para Tramandaí políticas de desenvolvimento da agricultura urbana, que já está chancelado no Estado, já temos legislação no Estado, implementada lá no governo Sartori, e que aguarda que os municípios tomem posição. E nós iniciamos isso com muita garra, né? E que isso deve dar continuidade. Nós também iniciamos um modelo de trabalho que é o projeto político de gestão dos resíduos sólidos urbanos, dando destaque a esse tema dos resíduos da construção civil. Tramandaí, não é diferente de outras cidades, né, Cris? Possuem vários becos, vários guetos de lixo espalhado, né? Que são os depósitos clandestinos, né? Como a população não tem opção, não tem os ecopontos instalados que permite a segregação, que permite a destinação econômica, que permite inclusive a inclusão dos agentes sociais, que são os carroceiros, que são aqueles trabalhadores, seja com a carroça ou com outro meio de transporte, pode se associar à economia local e destinar corretamente esse tipo de resíduo, através dos ecopontos e de uma política municipal que faça a gestão dos resíduos, que dê suporte para isso, onde participa o poder público, participa a sociedade empresarial e participa a sociedade trabalhadora que está atuando nos diferentes bairros. E o próprio morador, ele é um protagonista nisso. Então, esta é uma temática que nós iniciamos, que deve ser dada continuidade, e talvez o terceiro programa, entre outros, que nós elegemos foi o Pequeno Ecocidadão, que nós instalamos em plena beira de praia, um projeto em que a educação era permanente, a sensibilização das pessoas. No verão de 2019, nós envolvemos mais de 10 mil pessoas em 2 meses, sensibilizando, integrando o projeto Praia Limpa da Secretaria de Ação Social com o projeto de educação ambiental do meio ambiente e do projeto Pequeno Ecocidadão. Nós formamos ali o grupo dos escoteiros, formamos o grupo do Praia Limpa, a meninada que integrado com a Secretaria de Ação Social participou. Eu nunca fiquei tão emocionado numa formatura, e me revelaram que foi a formatura mais emocionante, né, que teve lá, quando o pessoal, a meninada do Praia Limpa, participou do projeto Ecocidadão, né? Nós integramos as empresas de coleta seletiva de resíduos no Carnaval e permitiu que dezenas de trabalhadores que trabalham na coleta de resíduos pudessem vender o seu reciclável na boca do brete, como se dizia, né? Lá na beira da praia, no Pequeno Ecocidadão, gerando renda inédita, né? Então, nós garantimos, através do projeto Pequeno Ecocidadão, que foi sucesso também em Torres, né? Um exemplo de ação, de proatividade, de ação educativa possível, integrando o setor público com o setor privado e sociedade, e voltando para a nossa mudança de comportamento individual e coletiva, né? Fica aí, talvez, a grande chamada e a observação mais destacada que eu faço é que esse momento de reflexão, ele se volta a um novo modelo de sociedade do ponto de vista de geração de trabalho e renda, e que a cooperação e associativismo passa a ser uma ordem mundial, e que nós brasileiros temos, eu acho que essa facilidade, porque nós somos do bem. O povo brasileiro é um povo querido, é um povo sensível, né? E que fácil nós transformarmos esta habilidade brasileira em políticas de desenvolvimento da área de cooperação, de associativismo, uma economia mais de maior inclusão, né? E a gente tem essa experiência e tem essa recordação de todo o trabalho que foi feito, né, Campani. Tem também o programa do Filhos da Terra,
que entrou... Que se incorporou na agricultura urbana. Se incorporou na agricultura urbana, e eu acho que entra de novo naquela observação que eu fiz anterior. O que a gente fizer através da educação, né? Então, a gente fizer projetos, programas, encontros, debates, fizeram através da educação ambiental, da educação e principalmente da participação da pessoa. Ela tem que se sentir inclusa no processo, ela tem que se sentir importante no processo, ela tem que se sentir participativa do processo e agente do processo, para ela sentir a importância daquilo e ver o quanto aquilo vai produzir de forma positiva. Perfeito. Eu acho que nós temos que ser pedagógicos todo momento, né? Seja qual for o programa que a gente desenvolver, seja um programa de segurança de trânsito, a gente tem que ser pedagógico, seja um programa Filhos da Terra, programa Praia Limpa, agricultura urbana, ela tem que ser, em todo momento, transversal pedagógico. Nós temos que dar a oportunidade para as pessoas repensar e se educar, né? Então, a educação, e tu falasses muito bem, ela está intermeada, ela é transversal em todas as nossas ações, seja onde for. Por mais técnica que seja, por mais mecânica que ela seja, ela tem que ter o seu aspecto pedagógico. Eu, por exemplo, vou encerrar a minha participação aqui contigo, lembrando que nós estamos vivendo uma pandemia, nós aqui estamos num ambiente de isolamento, eu vou sair agora, né? Mas não vou dispensar a minha máscara, e que lá em casa a gente tem um modelo para todos, né? Essa máscara eu uso quando eu saio, vou no mercado, quando eu vou conversar com o vizinho, quando eu vou levar o lixo na rua, né? E agora eu vou ter que acessar a rua. Portanto, o isolamento, a higienização, o uso de sabão. Quem disse que tem que ser detergente forte, biocida? Não, sabão, né, que é barato. Lavar as mãos com frequência ajuda bastante a manter distante ou eliminação do vírus. E o isolamento social, o distanciamento social é fundamental. E jamais esquecer de usar a sua máscara para poder transitar no ambiente da sua cidade. Obrigado, Campani, obrigado pela tua participação, assim, foi esclarecedora, né, e eu acho que a gente convida as pessoas que participam, que escutam, que acompanham o nosso programa, que acompanham o Correio do Imbé, que acompanham a TVC TV, né, que possam estar contribuindo com sugestões, né, de mais integração da população e o meio ambiente. Né? Então, que a gente possa estar fazendo do nosso convívio, do nosso ambiente, do nosso meio, da nossa relação, que foi um momento também que a pandemia fez com que a gente se voltasse mais para a família, que ficasse um pouco mais em casa. Então, esse momento que a gente reflita o que a gente pode fazer de melhor no nosso dia a dia, para a gente, para a nossa família e para as pessoas que estão à nossa volta. Um grande abraço para todo mundo e muito obrigada. Eu que agradeço.